Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Samuel Silva e no vídeo de hoje você vai aprender comigo esse lindo e mega tapetão para a sala. Apesar de parecer um trabalho complexo, na verdade ele tem um padrão bem simples de fazer, então tenho certeza que você vai conseguir fazer ele facilmente, ok? Para quem estava aí ansioso esperando por essa videoaula, aqui está, conforme prometido, né? Como eu havia pedido para vocês na última videoaula aqui do quadradinho square, pedi que vocês me falassem qual peça que vocês gostariam que eu trabalhasse a partir daquele quadradinho. E a peça que teve mais votos, que teve mais comentários, foi o tapetão de sala. Então tá aqui o tapetão de sala, apesar da demora, né? Mas está aqui. E agora eu vou pedir novamente a ajuda de vocês para que a peça, para que o passo a passo ele continue aqui por muito mais tempo gratuito aqui no canal. Então eu vou pedir que vocês comentem bastante, dê like no vídeo, compartilhe bastante com as amigas, deixe o seu comentário, o seu feedback, me diz aqui qual a cor que você vai trabalhar, porque isso vai ser muito importante para o engajamento do vídeo e para que ele continue aqui por muito mais tempo gratuitamente, ok? Então vou pedir essa ajuda de vocês. Caso ele não tenha todo esse engajamento, ele passa para os vídeos privados ou passa para o curso. E aí o acesso fica restrito só ao pessoal do curso. Então conto com a ajuda de vocês, né, para que ele continue aqui sempre disponível e gratuito para todos vocês. Ok, pessoal? Se você está chegando agora aqui no canal, nesse canal, além desse passo a passo aqui, você vai encontrar passo a passo de várias outras peças e também dicas aí para o seu dia a dia. Então, já se inscreve aqui no canal e ative também as notificações para você não perder aí os próximos vídeos aqui do canal, ok? E para você que já é experiente no crochê, já trabalha há algum tempo com crochê, eu preciso sempre te lembrar aqui que eu tenho um curso chamado Aulas de Crochê por Moleque Artesão. É um curso voltado para a galera que já tem uma certa experiência com crochê, que já trabalha com crochê e quer desenvolver um negócio mais sólido, né? Quer ter uma carreira mais sólida com o seu artesanato, quer viver do seu artesanato. No meu curso eu vou te ensinar desde como você ter um bom ambiente na sua casa para você começar a fazer o seu crochê, como você tirar boas fotos, como divulgar para vender, precificação detalhada, cálculo de medidas, né, que é uma dificuldade aí de muitos crocheteiros e muitas crocheteiras. Então tudo isso, todas essas técnicas eu vou te ensinar no meu curso, sem falar que você vai ter acesso a passo de peças exclusivas, que são as aulas práticas do curso, ok? Essas peças elas não estão disponíveis aqui no meu canal, ela está somente disponível para os alunos do curso, ok? Então tudo isso e muito mais você vai ter no meu curso. No final ainda você tem o certificado de conclusão, né? O que vai agregar muito mais credibilidade aí nos seus trabalhos. Então se você quer conhecer, tem o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, é só clicar, você vai ser direcionado para a página inicial, tem um chat lá disponível com toda a minha equipe que está lá te esperando para tirar todas as suas dúvidas. Ok, pessoal? Então vamos lá para a lista de materiais do nosso passo a passo de hoje. Quantidade. A peça no seu total ela ficou com 3,3 kg de barbante no fio 8, ok? Para você saber a quantidade de cada cor trabalhada aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui abaixo a quantidade exata para cada cor que foi trabalhada aqui, caso você queira utilizar essa mesma distribuição de cores, ok? O barbante que eu utilizei aqui nessa peça foi o barbante Supremo e o barbante Euro Roma. Esses barbantes você vai encontrar no site Alto Padrão Aviamento, inclusive eles estão com o preço deles estão muito bom. E você que é o meu seguidor ainda pode usar um cupom de desconto chamado Moleque, que você vai ter ainda mais descontos lá no site Alto Padrão Aviamentos, ok, pessoal? Além do barbante, você vai precisar de agulha para crochê 4.5 ou também, se quiser, pode trabalhar a 4.0. Para o fio 6, caso você vá trabalhar no fio 6, você pode utilizar agulha 3.0 ou a 3.5, ok? Agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos e tesoura. Medidas. A peça no meu ponto ela ficou com 1,50 m por 1,50 m, ok? Essa medida ela pode variar aí de acordo com o tamanho do seu ponto, ok? Como eu sempre falo aqui, cada pessoa ela tem um ponto diferente do outro. Então pode ser que a peça no seu ponto ela fique menor, pode ser que fique o mesmo tamanho, e isso pode variar bastante, ok?
Então, se você gostar de mais esse trabalho, não esquece de deixar o seu like, comentar, fazer a sua pergunta, compartilhar bastante para que ele fique por mais tempo aqui no canal. Ok, pessoal? Então, pessoal, para começar a peça, você vai iniciar fazendo um quadradinho desse aqui, ok? Eu vou utilizar aqui, no início do passo a passo, o mesmo vídeo que foi utilizado no passo a passo desse quadradinho, que é a última videoaula que foi postada aqui no canal, com esse quadradinho aqui, ok? Então, eu vou reaproveitar essa aula, começando com esse passo a passo. Porém, o tapete ele vai ser feito nessas cores, ok? Então, se você quiser trabalhar essas mesmas cores aqui do tapete e essa mesma combinação que foi trabalhado no tapete, você já inicia com essas cores aqui, no azul e aqui apenas a última volta no lilás, ok? Então, depois que eu terminar aqui todo esse quadrado com vocês, eu volto continuando a peça aqui a partir desse quadrado aqui nas cores azul e lilás, que serão as cores que serão trabalhado essa peça. Ok, pessoal? Então, para não confundir vocês, olha, o início do vídeo será nessas cores, porém, a continuação vai ser com essas cores aqui, ok? Então, para iniciar a peça, eu começo fazendo aqui um anel mágico, ok? Depois de feito o anel mágico, você faz mais uma corrente. E agora, aqui dentro do anel, você vai trabalhar um total com 18 pontos altos. Feito então o total de 18 pontos, agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na base do primeiro ponto alto que eu trabalhei aqui dessa sequência de 18, ok? Não é nas duas correntinhas que eu trabalhei aqui para iniciar, é no primeiro ponto alto, ok? Então, na base do primeiro ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo, dessa maneira. Depois eu só puxo aqui mais o fio para ele ficar bem juntinho aqui, fechadinho. E dou início à volta de número 2 fazendo duas correntes, depois laço e aqui na mesma base onde eu subi as duas correntes, eu faço mais um ponto alto. Depois, no próximo ponto, faço um aumento com 2 pontos altos. No próximo ponto, também um aumento com 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando dessa maneira por toda a volta. Ou seja, todos os 18 pontos que eu trabalhei aqui, eu vou fazer um aumento, ok? Seguindo o padrão tradicional de aumento aqui para tapetes redondos. Trabalhei aqui toda a volta, fiz aqui o último aumento na última base. Agora, antes de fechar a volta, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, olha, nessa base das duas correntes iniciais. E agora sim eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui na base do primeiro ponto depois das duas correntes, ok? Eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, correto? E agora eu vou arrematar esse fio. Na volta de número 3, eu trabalho agora com o fio bordô, ok? Número 2. Então, feito aqui o arremate da volta de número 2, eu dou início agora à volta de número 3. E eu começo na base do ponto, depois aqui onde eu fiz o arremate, ok? Então, aqui eu começo fazendo um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, eu faço também um ponto baixo. Em seguida, eu subo um total de 8 correntes. Depois, volto aqui no último ponto baixo e junto com esse ponto aqui eu faço mais um ponto baixo, na mesma base, ok? Depois, no próximo, eu faço um ponto baixo também. Agora, faço um total com 7 correntes.
pulo um total de 6 pontos. E no 7º ponto faço um ponto baixo. Depois, no próximo, mais um ponto baixo. Agora eu vou repetir esse mesmo padrão aqui. Subo um total de 8 correntes. Desço na base do último ponto e trabalho junto com ele, mais um ponto baixo. Depois, no próximo, mais um ponto baixo. E agora repito esse segundo padrão aqui. Faço 7 correntes. Pulo um total de 6 pontos. E no próximo, faço um ponto baixo. E agora repito novamente esse mesmo padrão aqui. Ou seja, esse mesmo padrão eu vou repetir por 4 vezes, ok? Então agora faço aqui no próximo mais um ponto baixo, depois 8 correntes, desço na base do último ponto baixo e junto com ele eu faço mais um ponto baixo. Depois no próximo ponto baixo e agora repito 7 correntes. Pulo 6 pontos. E no próximo, repito novamente esse padrão aqui. No próximo ponto, um ponto baixo, 8 correntes. Desço na mesma base onde eu trabalhei o último ponto, faço mais um ponto, depois no próximo, mais um ponto. Agora aqui restaram um total de 6 pontos, que são os últimos 6 que eu vou pular aqui, do último espaço de 7 correntes. Feito então as 7 correntes, fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo que eu trabalhei aqui no início da volta. Dessa forma eu encerro a volta de número 3, ok? Então a partir daqui eu começo agora a volta de número 4. Eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto baixo. Depois, aqui dentro desse espaço com 8 correntes, eu vou trabalhar um total de 11 pontos baixos. Então, após o ponto baixíssimo, eu já vou direto para o espaço e começo a trabalhar aqui a minha sequência com 11 pontos baixos. Feito o total de 11 pontos, agora eu vou aqui para o espaço de 7 correntes. Aqui nesse espaço de 7 correntes eu trabalho apenas 10 pontos baixos. Então, após a sequência de 11 aqui do espaço de 8 correntes, eu pulo direto para o espaço de 7 correntes e faço uma sequência com 10 pontos baixos. 10 pontos. Depois da sequência de 10 pontos baixos, eu pulo aqui direto para o próximo espaço de 8 correntes e aqui eu vou repetir também um total de 11 pontos baixos. Então o padrão aqui da volta 4 vai ser esse. Todos os 4 espaços com 8 correntes, eu trabalho uma sequência com 11 pontos baixos. Todos os 4 espaços com 7 correntes, eu trabalho um total com 10 pontos baixos, uma sequência com 10 pontos baixos. Para pular de um espaço para o outro, eu não faço nem espaço de corrente, nem ponto. Terminando a sequência, eu vou direto para o próximo espaço e começo a sequência do espaço seguinte. Então, okay? Com esse padrão, encerrei aqui toda a volta de número 4. Agora fecho a volta aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa sequência aqui de 11. E agora dou seguimento à volta de número 5, fazendo mais 2 pontos baixíssimos, um no próximo e um no próximo. Depois subo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou contar elas como um ponto alto, ok? Depois, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E no próximo, eu faço aqui um total com 2 pontos altos. Faço um aumento. Ok? Depois faço 2 correntes.
Agora desço aqui na mesma base onde eu trabalhei o aumento com 2 pontos, e aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos altos nessa mesma base. Ou seja, eu vou ficar com um total aqui de 4 pontos altos trabalhados na mesma base. Ok? Sendo que eu faço primeiro um aumento com 2, depois faço 2 correntes e depois trabalho mais 2 pontos nessa mesma base. Agora, eu desço fazendo aqui mais 3 pontos altos. Dessa vez eu faço um ponto para cada base. Até que reste aqui apenas 2 pontos por fazer, ok? Então esse aqui vai ser o padrão de todos esses 4 cantos aqui trabalhados com sequência de 11 pontos altos. Para começar o próximo, eu sempre vou pular 2 pontos aqui da sequência de pontos baixos e começo a partir do terceiro ponto, ok? Aqui nas retas, onde eu trabalhei um total de 10 pontos baixos, eu faço da seguinte forma. Após trabalhar aqui esse padrão do canto, faço 2 correntes de separação, pulo esses 2 pontos que sobraram aqui do canto, pulo mais 2 pontos aqui da sequência de 10 e a partir do próximo ponto eu começo uma sequência com 6 pontos altos, trabalhando aqui um ponto alto para cada base. Até que sobre 2 pontos aqui da sequência. E aí depois eu faço 2 correntes de separação, pulo esses 2 pontos, pulo mais 2 pontos aqui da sequência de 11 e a partir do terceiro ponto aqui dessa sequência eu começo aqui o mesmo padrão que eu trabalhei aqui no canto. Faço um total com 3 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Depois, no próximo, eu faço um aumento com 2 pontos altos. Depois faço 2 correntes, laço e ainda na mesma base onde eu trabalhei os 2 pontos, eu faço mais 2 pontos altos. Depois desço fazendo agora outra sequência com 3 pontos, fazendo dessa vez um ponto para cada base, até que sobre aqui apenas 2 pontos por fazer, ou seja, o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse primeiro canto. Então, essa volta aqui de número 5 será toda trabalhada dessa forma, os 4 cantos com esse padrão e as 4 retas aqui onde tem 10 pontos baixos, eu trabalho com esse padrão, sempre separando aqui sempre fazendo 2 correntes de separação do canto para a reta, ok? E da reta para o próximo canto. Trabalhei então até o final da volta, fiz aqui o último espaço de 2 correntes, agora eu fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas 3 correntes iniciais aqui do início da volta, ok? E assim eu fecho a volta de número 5. Agora eu vou arrematar esse fio. A volta de número 6, eu volto a trabalhar novamente com o fio rosa. Fiz então aqui o meu arremate. E observe que aqui eu passei do formato redondo para o formato agora quadrado com essa volta, ok? E agora a peça ela vai se manter nesse formato aqui quadrado. Então, a volta de número 6, eu começo agora trabalhando com o fio rosa e eu vou começar aqui, olha, nesse canto, depois aqui do meu arremate, eu começo aqui nessa primeira corrente das 2 correntes aqui desse primeiro canto, ok? E aqui eu vou pegar apenas a aba de trás da corrente, ok? Eu não vou trabalhar dentro do espaço da corrente, mas eu vou trabalhar dentro da corrente, da primeira corrente dessas 2. Então, aqui eu começo fazendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu subo 2 correntes. E aqui eu vou contar esse ponto baixo e as 2 correntes como um ponto alto. Depois eu laço e ainda nessa mesma corrente eu vou trabalhar mais 2 pontos altos.
Ou seja, contando aqui as duas correntes e o ponto baixo como ponto, eu fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. Depois eu faço duas correntes, vou agora para a próxima corrente, pegando apenas a abinha de trás da corrente, ou seja, dentro da corrente, não no espaço da corrente, e aqui eu trabalho também um total com 3 pontos altos, todos nessa mesma corrente. Ok? Então aqui, todos os 4 cantos serão trabalhados com esse padrão aqui. 3 pontos altos na primeira corrente, 2 correntes de espaço, depois mais 3 pontos altos na próxima corrente, ok? E nas retas eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto de base e um ponto para cada corrente aqui, onde tem espaço de 2 correntes, ok? Então, a partir do próximo ponto aqui, depois das 2 correntes, eu já começo a trabalhar a minha sequência com pontos altos. Lembrando que aqui eu vou pegar somente a aba de trás da base do ponto, ok? Exatamente dessa maneira que eu estou trabalhando aqui. Ao chegar aqui no espaço de 2 correntes, eu trabalho um ponto alto para cada corrente, pegando apenas a aba de trás da base da corrente, ok? Dessa forma. Depois sigo o padrão aqui, trabalhando um ponto alto para cada base de ponto, pegando apenas a aba de trás do ponto. E assim eu trabalho por toda a volta. Sempre sequência de pontos altos nas retas e aqui nos cantos aquele mesmo padrão, para todos os 4 cantos. Toda a volta. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, já fechei com um ponto baixíssimo, na terceira corrente das 3 iniciais, e também já fiz aqui o arremate do fio rosa, porque a volta de número 7 eu retorno ao fio na cor bordô, ok? Então, após aqui o arremate, eu vou aqui nesse primeiro canto e começo a volta 7 fazendo ponto baixíssimo na primeira corrente dessas 2 correntes aqui. E aqui eu vou seguir aquele padrão que eu trabalhei aqui nessa volta. Eu pego apenas a abinha de trás da corrente, trabalhando dentro da corrente e não no espaço aqui das 2 correntes, ok? Então eu começo fazendo um ponto baixo. Depois, na mesma corrente, eu faço mais um ponto baixo, ou seja, um aumento com 2 pontos baixos. Depois faço uma corrente e na próxima corrente aqui, também pegando apenas a aba de trás da corrente, eu faço também um aumento com 2 pontos baixos. Os 2 pontos aí nessa mesma corrente, ok? Ou seja, esse aqui vai ser o padrão de todos os 4 cantos aqui da volta de número 7. Nas 2 correntes aqui de espaço do canto, eu faço 2 pontos baixos na primeira, depois uma corrente de espaço e depois na segunda corrente eu faço também 2 pontos baixos, ok? E agora aqui nas retas eu trabalho sequência de pontos baixos a partir do próximo ponto aqui depois das 2 correntes, também pegando apenas a aba de trás da base do ponto, ok? Aqui não tem segredo, é só trabalhar pontos baixos seguidamente, trabalhando ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições, ok? Aqui o único detalhe é que você vai sempre pegar a aba de trás da base do ponto, ok? E vai ficando dessa forma aqui, ok? Então, com esse padrão, finalizei toda a volta. Agora é só fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui do início da volta. Finalizado então todo o quadrado, agora eu retorno aqui com as cores da peça, agora eu retorno aqui com o quadradinho realmente que nós vamos trabalhar o tapete. E vou dar continuidade aqui à próxima volta, que será a volta de número 8. Começo aqui nesse espaço de uma corrente, desse canto, onde eu trabalhei aqui o arremate do fio anterior. E aqui eu vou fazer dentro do espaço da corrente, não na corrente, ok?
Então, começo fazendo um ponto baixo, depois subo duas correntes. As duas correntes e o ponto baixo, eu vou contar eles aqui como um ponto alto. Depois, ainda dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos. Depois, faço duas correntes, laço e ainda dentro do mesmo espaço aqui da corrente, eu faço mais três pontos altos. Depois de trabalhar aqui os três pontos, faço uma corrente de espaço, pulo dois pontos e no terceiro ponto eu vou trabalhar um ponto alto porteirinha. O ponto alto porteirinha, para quem não conhece, ele é da seguinte forma. Eu faço aqui um ponto alto normal, dessa forma. Depois eu passo a agulha aqui, olha, por trás, pego o fio aqui e faço um ponto baixo, olha, dessa forma. Esse aqui é o ponto alto porteirinha, ok? Ele fica um ponto com duas bases. A base do ponto mesmo e a outra base aqui do ponto baixo que eu trabalhei por trás. É como se fosse um ponto baixo em alto relevo, ok? Depois eu laço, pulo um ponto e no próximo ponto eu trabalho outro ponto alto porteirinha. Olha, eu vou fazer aqui novamente para vocês verem. Faço um ponto alto normal, olha, dessa forma. Agora eu faço um ponto baixo como se eu fosse trabalhar um ponto em alto relevo. Olha, pegando a agulha por trás e fechando aqui, ó, um ponto baixo, dessa forma. E aí o ponto ele vai ficando sempre com duas bases. A base do ponto e a base desse ponto baixo que eu trabalhei aqui por trás. Ok? Depois eu laço, pulo um ponto, novamente um ponto alto porteirinha. Ou seja, aqui em toda a reta eu vou trabalhar sempre pontos altos porteirinha, sempre pulando um ponto de espaço aqui. Fiz o ponto alto porteirinha, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto porteirinha. E assim eu vou seguindo até o final da reta, ok? Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto porteirinha. Padrão? Então, trabalhando aqui esse padrão, eu fiquei aqui com um total de 14 pontos altos porteirinha, ok? Aqui no final da reta restou apenas um ponto. E depois eu já tenho espaço de uma corrente aqui do próximo canto, ok? Aqui, sem fazer espaço de corrente, eu laço, vou aqui para dentro do espaço de uma corrente do próximo canto e vou trabalhar esse mesmo padrão que eu fiz aqui. Um leque de 6 pontos, trabalhando inicialmente 3 pontos. Pessoal, e aqui nos cantos é importante que você faça esses pontos altos aqui bem alto, olha, dessa forma. Depois você faz duas correntes e mais 3 pontos aqui no mesmo espaço. Olha, observe que a base aqui do ponto eu estou deixando ela bem alongada, justamente para que esse ponto ele fique bem alto aqui. Se você tiver um ponto muito pequeno e você tiver dificuldade de alongar a base dele, você pode fazer ponto alto duplo, okay? Que também funciona. Mas cuidado para que ele não fique também muito grande, tá? Ter um certo equilíbrio aí. Então o padrão dessa volta vai ser todo trabalhado dessa forma, ok? Em todos os 4 cantos, você trabalha leque de 6, sendo 3, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui nas retas, você trabalha um total de 14 pontos altos porteirinha, sempre pulando um ponto após o outro, ok? A diferença é sempre que você for iniciar a próxima reta, você vai pular um total de 2 pontos. Parece aqui que você pula apenas um ponto, mas é porque o primeiro ponto, olha, ele está bem debaixo aqui desses pontos. Então, você pula os 2 pontos e aí começa no terceiro. Somente aqui no início de cada reta você vai pular esses 2 pontos. No final, como trabalhamos aqui, você vai pular apenas um ponto. O último ponto ele termina aqui no penúltimo, você pula o último e faz o próximo leque do próximo canto, ok? Só o outro detalhe que eu esqueci, sempre que você for iniciar a próxima reta, você vai fazer uma corrente de espaço aqui para começar os pontos altos porteirinha. Então, você pula 2 pontos, faz uma corrente de espaço e a partir do terceiro ponto você começa os pontos altos porteirinha, ok?
Trabalhei aqui até o final da volta, fiz aqui o último ponto alto porteirinha da última reta. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui dessas duas correntes iniciais. E assim eu fecho a volta de número 8, ok? Agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 9. Eu vou começar andando com 2 pontos baixíssimos aqui no próximo. E outro aqui no próximo. Depois, faço um total com 4 correntes. Ou seja, subo um total aqui com 4 correntes. Depois eu laço e aqui dentro do espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar um total com 4 pontos altos porteirinha. Exatamente igual a esses pontos que eu trabalhei aqui, ok? Trabalhado aqui os 4 pontos altos porteirinha, eles ficam exatamente dessa forma. Depois, laço e aqui no primeiro ponto, depois do espaço das duas correntes, ou seja, no primeiro desses próximos 3, eu faço aqui também outro ponto alto porteirinha. E a partir daqui, nas retas, eu vou seguir o mesmo padrão da volta anterior. Laço, pulo um ponto e no próximo ponto, um ponto alto porteirinha. Depois, laço, pulo aqui essa corrente de espaço que eu trabalhei aqui para começar a reta da volta anterior. E aqui na primeira base desse ponto alto porteirinha, eu faço outro ponto alto porteirinha sobre a base dele. Depois, laço, pulo aqui a próxima base desse mesmo ponto alto porteirinha e sobre a base do próximo ponto aqui, eu trabalho outro ponto alto porteirinha. Então, esse aqui vai ser o padrão. Todas as 4 cantos eu vou trabalhar aqui dentro do espaço de 2 correntes, um total com 4 pontos altos porteirinha. Depois, no primeiro ponto aqui, dos próximos 3 do leque anterior, eu faço um ponto alto porteirinha também. Depois, para iniciar as retas, eu pulo um ponto, começo fazendo aqui no próximo ponto, um ponto alto porteirinha, e depois eu vou trabalhando ponto alto porteirinha sobre cada ponto alto porteirinha da volta anterior. E todos os pontos eu trabalho sempre, olha, na primeira base do ponto. Lembra que o ponto alto porteirinha, ele tem 2 bases. A primeira base, que é a base do ponto alto normal, e a segunda base, né, que é a base do ponto baixo que nós fizemos aqui, pegando a laçada por trás. Então, ele fica sempre com 2 bases. Então, você trabalha sempre no primeiro ponto e pula o próximo para começar o próximo ponto, para trabalhar o próximo ponto aqui, ok? Exatamente dessa forma. Olha, observe que depois que eu saí aqui do leque, eu pulei a corrente de espaço, né, para começar a reta, depois trabalhei o ponto alto porteirinha sobre a primeira base do primeiro ponto aqui. Depois pulei a próxima base, olha, e fui para a base do próximo ponto. Então, assim você segue por toda a volta. Ponto alto, porteirinha sobre cada ponto alto, porteirinha. E nos 4 cantos, você trabalha dentro do espaço de 2 correntes, 4 pontos. Quando você chegar aqui no próximo canto, onde tem aqui os 3 primeiros pontos do leque aqui, desse próximo leque do canto, você faz da seguinte forma. Após o último ponto aqui sobre o ponto da volta anterior, você laça e faz aqui o próximo ponto nesse primeiro ponto aqui da sequência de 3. Depois pula o próximo e no próximo, ou seja, no último ponto aqui desses 3 primeiros aqui, você faz também outro ponto alto porteirinha. Aí depois disso, dentro do espaço de 2 correntes, você repete aqui da mesma forma que foi trabalhado aqui nesse primeiro. Então, com esse padrão, cheguei aqui no finalzinho da volta
E agora aqui eu vou fechar essa volta, porém esse fechamento aqui ele vai ser um pouco diferente do que você já está acostumado a fazer, ok? Carreiras trabalhadas com ponto alto porteirinha, o fechamento da volta é feito de forma diferente. E agora você vai entender aqui porque eu trabalhei 4 correntes no início, ok? Então aqui para fechar, eu inicio o fechamento aqui, olha, com ponto baixíssimo na terceira corrente dessas 4 que eu trabalhei. Então aqui na terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo, ok? Agora, aqui para dar o efeito do ponto alto porteirinha, eu vou fazer da seguinte forma. Eu faço aqui exatamente como eu trabalho o ponto alto porteirinha, só que um pouco diferente. Eu vou passar a agulha aqui por trás, pegar o fio, olha, e ao invés de já pegar o fio por aqui, eu passo a agulha aqui, olha, na quarta corrente, olha. Das 4 que eu trabalhei, eu pego aqui dentro da correntinha, puxo o fio e agora faço como se fosse um ponto baixíssimo, olha. Dessa forma. E assim, olha, ele dá o mesmo efeito aqui do ponto alto porteirinha, aqui nessas 4 correntes que eu trabalhei inicialmente. E aí eu vou ter também aqui as 2 bases do ponto. A primeira, considerando aqui as 3 correntes como um ponto, né? Eu tenho essa base aqui dele e depois a outra base que fica naturalmente, ok? Então, todos os fechamentos de voltas com ponto alto porteirinha, eles são finalizados dessa forma, ok? Então, aqui eu finalizei a volta 9, agora eu dou início à volta de número 10. E eu começo, olha, fazendo mais um ponto baixíssimo, agora dessa vez um ponto baixíssimo normal, aqui na base, na primeira base desse próximo ponto alto, porteirinha. Depois eu subo 4 correntes, laço, e agora nas próximas 6 bases aqui, eu vou fazer um ponto alto porteirinha para cada uma delas. Dessa vez eu não vou pular nenhuma base. Eu trabalho aqui uma sequência de pontos altos porteirinha sem pular nenhuma base, trabalhando nas 2 bases aqui dos pontos altos porteirinha da volta anterior. Até eu ter um total aqui de 6 pontos altos porteirinha, contando aqui as 4 correntes que depois, no final da volta, nós vamos fechar da mesma forma aqui. E ele vai funcionar também como um ponto alto porteirinha. Então, aqui nos cantos, vamos ficar sempre com 7 pontos altos porteirinha trabalhados em sequência, sem pular nenhuma base aqui, ok? Totalizei aqui um total de 6 pontos altos porteirinha. Agora aqui na reta eu vou retornar ao padrão sempre pulando uma base. Então laço, pulo aqui a próxima base e sobre a base do próximo ponto, trabalho um ponto alto porteirinha. E agora eu vou seguir dessa maneira. Pulo a próxima base, no próximo ponto, ponto alto porteirinha. E aqui eu vou trabalhando ponto sobre ponto, sempre pulando uma das bases, ok? Lembrando que a base que eu pulo é sempre a segunda base do ponto, ok? Então, vou trabalhar aqui o meu total de pontos altos porteirinha dessa primeira reta. E eu volto aqui com você para informar com quantos pontos você vai ter aqui na reta, para você novamente iniciar esse padrão aqui do canto. Trabalhei aqui até o final dessa primeira reta um total de 18 pontos altos porteirinha. Ou seja, depois da sequência de 7 pontos que eu trabalhei aqui, sem pular bases, eu pulei uma base e trabalhei mais 18 pontos com esse padrão. Depois dos 18 pontos, eu cheguei aqui novamente no próximo canto. E aqui eu vou repetir esse padrão aqui, trabalhando 7 pontos em sequência. Então, eu laço, pulo aqui esse próximo, e a partir desse próximo ponto aqui, olha, observe que esse ponto aqui é o primeiro que foi trabalhado no espaço de 2 correntes da volta aqui de número 8, ok? Então, a partir desse primeiro aqui, eu começo a fazer uma sequência com 7 pontos altos porteirinha, sem pular nenhuma base, trabalhando aqui nas próximas 7 bases. Depois da sequência de 7, eu sigo o padrão da reta. Laço, pulo a próxima base e começo a trabalhar aqui ponto sobre ponto na reta, ok?
E até completar aqui o total também de 18 pontos, eu dou início novamente à sequência de 7 pontos sem pular nenhuma base, ok? Então esse aqui vai ser todo o padrão dessa volta de número 10. Então com esse padrão, cheguei aqui no finalzinho da volta, e aqui para fechar a volta eu vou repetir aquele mesmo processo que eu trabalhei na volta anterior. Eu começo aqui, olha, com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 4 que eu trabalhei aqui inicialmente. Depois levo a agulha aqui por trás, pego o fio aqui, depois passo dentro da quarta corrente, puxo aqui o fio fazendo um ponto baixíssimo, olha, pegando por dentro dos 2 fios. Dessa maneira aqui para que dê o efeito igual aos outros pontos, ok? Agora aqui eu vou arrematar esse fio e agora na volta de número 11 eu volto a trabalhar com o fio lilás, ok? Então vou fazer aqui o meu arremate. Aqui o arremate eu faço da seguinte forma: pulo essa próxima base e nessa segunda base aqui eu passo o fio aqui por ela, dessa forma. Depois eu volto aqui e passo nessa aba de trás aqui, pegando outra aba aqui junto. Dessa forma, ok? Depois aqui, como eu tenho espaços aqui fica mais difícil de eu esconder esse fio, eu prefiro descer aqui com esse fio, escondendo aqui atrás desses pontos, até o máximo possível que eu conseguir esconder aqui. Então, passo aqui por esses pontos, de forma que ele não apareça lá na frente. Ok? E aí eu vou descendo aqui com esse fio, até chegar aqui, olha. E aqui, como eu tenho pontos fechados, aí fica mais fácil para esconder esse restante de fio. Então eu escondo ele aqui, olha, por esses pontos baixos aqui. E dessa forma ele fica também mais seguro, né? Aqui, se você não quiser fazer um nó depois para ficar mais seguro, até nem é necessário, porque ele fica bem apertado aqui. Mas eu sempre recomendo, né, você dividir esse fio aqui em 2 partes, faz um nozinho aqui e depois arremata o final novamente. Ok? E aqui, ó, ele fica, o arremate fica perfeito, olha. Ok? Feito então o arremate, eu começo agora a volta de número 11. E eu começo aqui, olha, exatamente na base aqui onde eu fiz o fechamento da volta. Eu vou começar na segunda base, e aqui eu não pego as 2 abas da base do ponto. Eu pego apenas a abinha de trás, tá? Então, apenas a abinha de trás e começo a fazer aqui um ponto baixo. Depois, no próximo, também um ponto baixo, pegando apenas a abinha de trás da base do ponto. E no próximo, um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada base de ponto, sem pular nenhum e sem fazer aumentos, ok? Ou seja, essa volta aqui não tem nenhum segredo. Eu vou só trabalhar pontos baixos sobre cada base de ponto, sem pular nenhum, ok? A única diferença aqui, o único detalhe aqui é que você tem que fazer apenas pegando a abinha de trás da base do ponto, deixando aqui essa aba na frente, da mesma forma que foi trabalhado a última carreira de ponto baixo do quadrado, ok? Pontos baixos, não trabalhei aqui toda a volta com os pontos baixos, agora eu fecho a volta no primeiro ponto baixo aqui do início da volta. E agora, para iniciar a próxima volta, eu vou arrematar esse fio lilás e eu retorno novamente ao azul bebê, ok? Então, vou fazer aqui o arremate e eu volto com vocês no início da volta. Então, fiz aqui meu arremate e agora eu dou início à próxima volta. Eu começo aqui exatamente nessa base onde eu fiz o fechamento da volta. Então, aqui nessa base eu começo fazendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 2 correntes. Esse ponto baixo, com as 2 correntes, eu vou contar como um ponto alto. Depois, no próximo ponto, faço também um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim eu vou trabalhando toda essa volta, sempre com pontos altos. E aqui eu não vou trabalhar nenhum aumento e também não vou pular nenhum ponto.
sempre fazendo pontos altos sobre cada ponto aqui por toda a volta, ok? Então, nessa volta aqui não tem nenhum segredo, é só trabalhar pontos altos sobre cada ponto de base aqui. Dessa vez eu pego as duas bases do ponto, diferente do que eu trabalhei aqui na volta anterior, onde eu peguei apenas a aba de trás da base do ponto. Aqui eu pego as duas bases, as duas abinhas normalmente, ok? Trabalhei então aqui toda a volta de pontos altos, já fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das duas iniciais. Agora, a partir daqui, eu dou início à próxima volta. Então, eu começo a volta de número 13 fazendo uma corrente. Essa corrente aqui ela vai equivaler a um ponto baixo. Depois, na base do próximo ponto, agora pegando apenas a aba de trás da base do ponto, faço outro ponto baixo. E no próximo, também pegando apenas a abinha de trás, um ponto baixo. E aqui nessa volta, eu vou seguir trabalhando toda em pontos baixos também. E aí eu retorno ao mesmo padrão que eu trabalhei essa volta aqui de número 11 com pontos baixos, pegando apenas a abinha de trás da base do ponto. Então aqui eu repito o mesmo processo e aqui também eu não vou precisar trabalhar aumentos, não vou precisar pular nenhum ponto, ok? É só trabalhar pontos baixos sobre cada base, pegando aqui apenas a abinha de trás da base de cada ponto. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 13, já fechei aqui com um ponto baixíssimo na primeira corrente que eu trabalhei no início aqui da volta, ok? Agora eu vou arrematar esse fio e na volta de número 14, eu retorno novamente a esse fio aqui azul que foi trabalhado aqui no meio, ok? Então, fiz aqui o arremate e agora eu começo aqui a volta de número 14 fazendo aqui um ponto baixo. Para você saber onde é esse ponto baixo, você vai contar a partir de onde foi feito aqui o arremate, ou seja, nas correntes, né, onde eu trabalhei o ponto baixíssimo de fechamento da volta. Então você conta 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto ponto você faz um ponto baixo, ok? Depois de fazer o ponto baixo, no próximo ponto você faz outro ponto baixo. Depois, sobe um total de 12 correntes. Feito as 12 correntes, desce aqui na mesma base onde eu trabalhei aqui o segundo ponto baixo, junto com ele eu trabalho outro ponto baixo, na mesma base. Depois, no próximo ponto, faço mais um ponto baixo, ok? Dessa forma. Em seguida, faço um total de 8 correntes. Depois pulo 5 pontos e no próximo faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo faço 6 correntes. Pulo novamente um total de 5 pontos e no próximo um ponto baixo. Depois 6 correntes novamente. Pulo 5 pontos novamente, no próximo um ponto baixo. E agora eu sigo esse padrão aqui com 6 correntes, até completar um total aqui de 6 espaços com 6 correntes, pulando 5 pontos. Feito aqui os 6 espaços com 6 correntes, pulando 6 pontos, agora eu faço um total de 8 correntes. Novamente pulo 5 pontos e no próximo faço um ponto baixo. Agora aqui no canto eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse início, ok? Faço no próximo ponto mais um ponto baixo, subo um total de 12 correntes, desço aqui na base do último ponto baixo, juntamente com ele faço outro ponto baixo e no próximo ponto outro ponto baixo, ok? Agora, seguindo aqui, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa reta. Aqui, depois desse padrão do canto, eu faço 8 correntes, pulo 5 pontos. Depois, uma sequência com 6 espaços, fazendo 6 correntes e pulando 5 pontos. Depois dos 6 espaços, o último espaço eu faço com 8 correntes e pulo também 5 pontos, ok? Então, é só repetir
esse mesmo padrão aqui em todas as 4 retas. E em todos os 4 cantos, eu repito esse mesmo padrão aqui, ok? Então, com esse padrão, trabalhei aqui até o final da volta. Fiz aqui o meu último espaço de 8 correntes. Agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo aqui do início da volta. Então, assim, eu encerro aqui essa volta, ok? Feito, então, toda a volta, eu começo agora aqui a volta de número 15. E eu começo a volta trabalhando aqui dentro desse primeiro espaço com 12 correntes. Aqui dentro desse espaço eu vou trabalhar um total com 15 pontos baixos. Feito o total de 15 pontos aqui dentro desse espaço, agora eu pulo direto para esse próximo espaço aqui de 8 correntes. E aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar um total com 11 pontos baixos. Feito aqui o meu total de 11 pontos aqui nesse espaço de 8 correntes, agora eu passo a trabalhar aqui os espaços de 6 correntes, ok? Aqui, em cada espaço de 6 correntes, eu vou trabalhar apenas 8 pontos baixos para cada espaço aqui de 6 correntes, ok? E observe que aqui, ó, sempre que eu passo de um espaço para o outro, eu não faço nenhum espaço de corrente ou algum ponto aqui sobre esses pontos. Após o último ponto aqui da sequência, eu pulo direto para o próximo espaço e começo a sequência de pontos baixos do próximo espaço, ok? Então, vou trabalhar aqui os 6 espaços com 8 pontos baixos em cada deles, chegando aqui no último espaço, onde eu trabalhei também 8 correntes, aqui eu repito a mesma quantidade que eu trabalhei aqui nesse primeiro espaço de 8 correntes, um total com 11 pontos baixos. E aqui no canto, eu repito a quantidade que eu trabalhei aqui nesse primeiro ponto, um total de 15 pontos baixos. Ou seja, então todos os espaços aqui dos cantos, onde ficaram com um total de 12 correntes, eu trabalho um total com 15 pontos baixos em todos eles, ok? Nos espaços de 6 correntes, sempre 8 pontos baixos em cada um, tá? E isso vale para todas as retas, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta de número 15. Então, trabalhei aqui toda a volta, né? Já fiz aqui o último espaço de 8 correntes. Agora, para fechar a volta, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa primeira sequência que eu trabalhei aqui, 15 pontos baixos. E a partir daqui eu começo a próxima volta. Então, após o ponto baixíssimo de fechamento, eu vou andar com mais 4 pontos baixíssimos após esse primeiro ponto aqui. Então, após o ponto baixíssimo de fechamento da volta, eu trabalho aqui no próximo. Mais um ponto baixíssimo. No próximo, mais um. E mais um. E mais um. Então, na verdade, eu fiquei aqui com um total de 5 pontos baixíssimos, contando com um ponto baixíssimo de fechamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Depois eu vou subir 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou contar como um ponto alto. Em seguida, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E no próximo eu trabalho um aumento, faço 2 pontos altos. Depois faço 2 correntes, laço, desço aqui nesse mesmo aumento que eu trabalhei e na mesma base eu faço mais 2 pontos altos. Ou seja, numa mesma base aqui eu trabalhei um total de 4 pontos altos, ok? 2 aqui, depois 2 correntes, depois mais 2 na mesma base. Agora eu desço e faço aqui a partir do próximo ponto uma sequência com mais 3 pontos altos, ou seja, um ponto para cada base. Até que sobre aqui um total de 4 pontos por fazer, ok? Depois faço 3 correntes, pulo esses 4 pontos, pulo também aqui 4 pontos dessa próxima sequência de 11 pontos
E a partir do quinto ponto, eu faço aqui uma sequência com 5 pontos altos. Então, após os 5 pontos, vai restar apenas 2 pontos aqui da sequência de 11. Depois eu faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos que sobrou, pulo mais 2 pontos aqui da próxima sequência de 8 pontos, e a partir do terceiro, faço aqui uma sequência ou motivo com 4 pontos altos, trabalhando um ponto para cada base. Dessa maneira. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 16. Aqui nos 4 cantos eu vou trabalhar sempre com esse mesmo padrão. Eu pulo um total de 4 pontos, faço uma sequência de 3 pontos, aqui faço uma sequência de 3 pontos, tá? Depois, no próximo ponto, um aumento, depois 2 correntes, depois mais 2 pontos na mesma base, e depois desse fazendo mais uma sequência com 3 pontos, trabalhando um ponto para cada base. Depois, para separar o canto da reta, eu faço 3 correntes. Pulo os 4 pontos que sobrou, pulo mais 4 pontos aqui da próxima, dessa sequência aqui com 11 pontos baixos, e faço um motivo aqui, ou uma sequência com 5 pontos altos. Somente essa argola aqui, onde eu trabalhei 11 pontos baixos, eu vou fazer aqui esse motivo com 5 pontos baixos. Depois, os próximos 6 que eu trabalhei aqui, 8 pontos baixos, eu vou fazer um motivo apenas com 4 pontos. E após esse motivo aqui de 5, eu sempre vou fazer 2 correntes de separação. Então, fiz 2 correntes aqui, para passar para o outro eu faço também 2 correntes. E sempre pulando 2 pontos aqui da primeira sequência e mais 2 pontos da segunda sequência, totalizando aqui 4 pontos. Então, eu sempre vou pular um total de 4 pontos para fazer o próximo motivo, ok? Lembrando aqui que todas as argolinhas, onde eu tenho 11 pontos, eu faço o motivo aqui com 5 pontos, ok? Então, eu vou ter sempre um aqui no início da reta e um no final da reta. Ok? Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta de número 16. Fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E a partir daqui, eu dou início agora à volta de número 17. Eu vou começar andando com pontos baixíssimos até o último ponto aqui antes do espaço de 2 correntes. Agora aqui na primeira corrente, dessas 2 correntes aqui do canto, eu faço também um ponto baixo. Eu faço aqui dentro da corrente, pegando aqui, olha, a abinha de trás dessa primeira corrente, pegando apenas uma abinha dela, ok? Eu faço um ponto baixíssimo, depois eu subo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou contar ela como um ponto, ok? Depois, laço. E dentro dessa mesma corrente eu faço mais 2 pontos altos. Então, contando aqui as 3 correntes como um ponto, eu fiquei aqui nessa primeira corrente com 3 pontos altos. Depois eu faço 2 correntes. Depois eu laço. E aqui na segunda corrente, pegando também a abinha de trás da corrente, eu faço aqui também um total com 3 pontos altos, todos nessa mesma corrente. Ok? E vai ficar dessa forma aqui. Então, todos os 4 cantos que eu vou ter aqui, eu vou trabalhar dessa forma. Nas 2 correntes aqui que tem, eu faço 3 pontos altos na primeira corrente, depois 2 correntes de espaço, e depois mais 3 pontos altos na segunda corrente. Observe que aqui é dentro da corrente e não no espaço aqui da corrente, ok? Depois eu laço e a partir do próximo ponto, depois das correntes, eu começo a trabalhar pontos altos sobre cada ponto de base, pegando apenas a aba de trás da base do ponto. Ou seja, eu não pego as 2 abas, eu pego apenas a abinha aqui de trás.
E vou trabalhando aqui ponto sobre ponto, até chegar aqui nos espaços de correntes aqui da reta. Chegando aqui nas correntes, eu trabalho um ponto alto para cada corrente e trabalho dentro da corrente, não no espaço da corrente. Pegando aqui apenas a abinha de trás, olha, da corrente, faço um ponto alto, vou na próxima corrente, trabalho um ponto alto e na próxima também um ponto alto, olha. Fica dessa forma. Eu pego sempre a abinha de trás da corrente para dar esse efeito aqui, ok? Depois, chegando aqui no motivo, eu trabalho pontos altos na base dos pontos, continuando aquele padrão, pegando apenas a abinha de trás também da base do ponto. E assim eu trabalho toda a reta. Aqui onde tem espaço de duas correntes, eu repito esse mesmo processo. Faço um ponto alto para cada corrente, dentro da corrente, pegando apenas a abinha de trás aqui da corrente, ok? Então esse aqui é o padrão da volta de número 17, todo preenchido com pontos altos, tá? Sem pular nenhum ponto, sem fazer nenhum tipo de aumento. E todos os cantos eu repito esse mesmo padrão aqui. Esse padrão. Então, trabalhei aqui a minha volta de pontos altos, cheguei aqui no final, agora eu fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente das três correntes iniciais. E assim está fechada a volta de número 17. E a partir daqui eu dou início à volta de número 18. Eu começo andando com mais 2 pontos baixíssimos. E agora que dentro do espaço de duas correntes eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar dentro do espaço mesmo, tá? Sem ser na corrente. Depois faço duas correntes. Em seguida, faço mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço de duas correntes. Depois faço duas correntes. E ainda dentro do mesmo espaço aqui de duas correntes, eu faço mais 3 pontos altos. Ou seja, eu vou construir aqui um leque de 6, sendo 3, duas correntes e mais 3 pontos. Dessa forma, ok? Agora, a partir do próximo ponto, depois do espaço de duas correntes, eu começo a trabalhar sequências de pontos altos. Dessa vez eu não trabalho pegando apenas a abinha de trás da base do ponto. Aqui eu vou trabalhar pegando as duas abinhas normal, ok? Ou seja, essa volta aqui, o padrão dela é bem parecido com a volta anterior. A diferença aqui é que será trabalhado pegando as duas abas do ponto, diferente do que foi trabalhado aqui anteriormente. Todos os 4 cantos eu trabalho esse leque aqui, 3 pontos, duas correntes e mais 3 pontos. E nas retas é só seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto de base, sem pular nenhum e sem fazer nenhum aumento. Eu começo a fazer a partir do primeiro ponto aqui, depois do espaço de duas correntes da volta anterior, ok?